Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Bom dia, está no ar mais uma edição do programa Opinião Agora. Acesse nossa página no Facebook, facebook.com/Opinião Agora. Lá você acompanha quem foram os nossos entrevistados, as pautas que foram tratadas aqui no programa. É um espaço para que você possa também dar a sua opinião, a sua colaboração com o nosso programa. Confira agora quais são as principais notícias nos jornais da cidade. Jornal de Piracicaba, conferência debate proposta para resíduos sólidos. Durante a primeira Conferência Municipal do Meio Ambiente, realizada pela Escola de Engenharia de Piracicaba, os participantes tinham como meta a elaboração de 40 propostas sobre o tema principal da discussão, a destinação dos resíduos sólidos. Lei dos cargos do SEMAI ficou para agosto. O Ministério Público aguardará 90 dias para que seja aprovado o projeto de lei que trata das atribuições de cargos do SEMAI, Serviço Municipal de Água e Esgoto. A medida está prevista em TAC, termo de ajuste de conduta, parte do inquérito instaurado pelo MP em 2007 para apurar desvios de funções na autarquia. Gazeta de Piracicaba, dias de orientação. Nos primeiros 15 dias, operadores vão tirar dúvidas em novas vagas parquimetradas. A partir de amanhã, o sistema de vagas parquimetradas da Zona Azul Digital será ampliado para 3 regiões de Piracicaba: Paulista, Bairro Alto e Santa Terezinha. Nos primeiros 15 dias, operadores da empresa que gerencia as instalações atuam na orientação dos motoristas que circulam pelos locais. Salários 106% maiores. Diferença da renda mensal entre gênero e etnia é significativa em Piracicaba e no Brasil. Apesar do crescimento econômico e das políticas destinadas a reduzir as desigualdades, as diferenças salariais relacionadas a gênero e etnia são significativas em Piracicaba. Dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que na cidade o sexo masculino recebe em média 106% a mais quando comparado ao feminino. Confira agora como fica o tempo e a temperatura para o dia de hoje. Segunda-feira de chuva durante o dia e também à noite. A temperatura máxima chega aos 21 e a mínima aos 17 graus. E após o intervalo, eu converso com Rafael Lacerda, que é presidente do DCE da Unimep. Nós falaremos sobre a importância da participação dos estudantes nos movimentos que vem acontecendo em todo o Brasil. É já após o intervalo. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba.
A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. A MIP, Associação de Mineiros de Piracicaba, apresenta Sexto Minas Fest, de 5 a 7 de julho, no Engenho Central em Piracicaba. Completa área de alimentação, exposições, culinária mineira. E no palco dia 5, Quinteto Dona Zaira e Soró Silva, o swing da pisada. Dia 6, Grupo Oitava Cor, Samba Atitude e Ryan Carlo. Dia 7, show da 92 FM, com mais de 30 atrações e a presença de Frank Aguiar, o cãozinho dos teclados. Aqueça seu inverno e participe do Sexto Minas Fest, de 5 a 7 de julho, no Engenho Central. Eita, trembão! Realização AMIP. Patrocínio Advance Consultoria e Marketing. Apoio Setur, Ação Cultural, Prefeitura de Piracicaba e TV Opinião Canal 40, a imagem de Piracicaba. Opinião agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. É isso aí, vem chegando a 6ª edição do Minas Fest, que acontece no Engenho Central, no dia 5, 6 e 7 de julho. Na sexta-feira, a festa acontece a partir das 5 horas da tarde e no sábado e domingo a partir das 11 horas da manhã. Além de trazer as delícias da culinária mineira, o evento conta com diversas atrações. Entre elas, o músico Frank Aguiar, que se apresenta no domingo. Também no dia 7, no fim da tarde, serão sorteadas 2 motos Suzuki Sandal 125 cilindradas. Para participar do evento, você deve adquirir uma rifa no valor de R$ 5. Para saber mais informações sobre pontos de venda, basta entrar em contato pelo telefone 3041-7477 ou pela página oficial do Sexto Minas Fest no Facebook, facebook.com/Minasfest Piracicaba. Quem sabe você não é um dos ganhadores e aí pode parar de andar de ônibus, esperar no ponto, né? Redução de tarifa e chegar nos seus compromissos com mais agilidade. Participe! Bom, e aqui comigo no estúdio, Rafael Lacerda, que é presidente do DCE da Unimep, aqui em Piracicaba. Ele que é estudante de Direito e também tem participado na frente de movimentos, né, que vem acontecendo em todo o país. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Rafael, seja bem-vindo. Bom, muito obrigado, querida. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui também conversando um pouco mais sobre a questão não só do transporte público em Piracicaba, como das pautas mais amplas do movimento estudantil que a gente tem para o país. Claro. Bom, o movimento estudantil tem ganhado muita força no último mês, vamos dizer assim, né, Rafael? Já existe uma história de conquistas dos estudantes, não é mesmo? Mas dessa vez a coisa aconteceu com bastante força, não é mesmo? Bom, eu acho que, primeiramente, como você colocou, uma luta que não vem de hoje, não é, como o pessoal diz, que o gigante corredor, mas que muita gente, nesse momento, está se interessando pela política, e isso a gente vê como muito positivo, esse crescimento na mobilização. Precisamos agora dar consequência para toda essa luta, né, para que a gente consiga vitórias reais, não só para a juventude, não só para os estudantes, mas para o Brasil como um todo, né? A pauta começou com a importância da redução da tarifa e, de repente, ganhou muito mais força com outros temas. A gente vai começar falando da redução da tarifa. Vocês já começaram aqui em Piracicaba com uma movimentação logo no início também, junto aí ao movimento Pula Catraca. É isso que aconteceu? Isso. Desde a edição do aumento do valor do transporte público, em 29 de dezembro do ano passado, a sociedade civil de Piracicaba tem se organizado contra esse aumento, contra a
questão posta pelo prefeito Gabriel Ferrato, é que a gente entende que não condiz assim com a realidade de uma cidade que tem um orçamento público de mais de 1,5 bilhão e que tem condições de custear o transporte público para que não precise ser repassado aos usuários esse aumento do custo operacional. Além disso, desde o início do ano também, nós trazemos a questão da meia passagem estudantil, que é uma conquista recente agora com esses protestos para a juventude de Piracicaba, mas que também não para a nossa luta, porque a manifestação, isso que é importante a gente perceber, que a manifestação ela foi importante para fazer os poderes se mexerem, só que para consolidar enquanto direito ainda essas conquistas que a gente vem tido no último período, é importante que a luta continue, é importante que não pare por aí, porque em relação, por exemplo, à meia passagem estudantil, nós temos hoje na planilha de custo do transporte essa redução do valor, só que não está consolidado enquanto direito ainda para a juventude. Nós precisamos então que seja posto em lei que o direito dos estudantes é pagar a passagem com 50% de desconto. E como tem sido essa conversa com os órgãos públicos a respeito de realmente transformar isso em lei, para que isso passe a ser uma garantia de que não haverá realmente o reajuste, enfim, que se conceda o desconto como direito? No dia 19 de abril, nós estivemos reunidos com o prefeito Gabriel Ferrato, desculpa, 19 de abril não, 19 de junho, o último dia 19 aqui. Nós estivemos reunidos com o prefeito Gabriel Ferrato para tratar, entre outras questões, da nossa proposta que estamos formulando através de um projeto de lei de iniciativa popular, do aumento do direito da gratuidade no transporte público para os estudantes. O prefeito de imediato não chegou a concordar com a gente, embora haja dito que era possível o diálogo nesse sentido. O objetivo de vocês seria, então, a gratuidade para os estudantes, não a 50%, é isso? Essa é a pauta que hoje a gente tem no âmbito nacional. Aqui em Piracicaba nós trazemos os 50%, porque a gente entende que é o que é possível dentro do cenário da nossa cidade. Então estivemos dialogando com o prefeito, apresentando a ele o projeto que hoje já conta com mais de 3 mil assinaturas. E para que vire um projeto de lei que seja proposto na Câmara, são necessárias 9 mil assinaturas. Mas persistimos com a coleta de assinaturas e também com a conscientização dos estudantes nesse ponto que é fundamental, que da forma como está hoje, apesar de o prefeito Gabriel Ferrato haver nos concedido a ampliação do direito na prática, hoje, a partir de hoje, o estudante já está pagando mais barato na catraca, temos que qualquer aumento que venha a ocorrer pode cercear esse direito, por não estar consolidado em lei. Então, é necessário que a Câmara dos Vereadores legisle nesse sentido. Como não houve nenhuma iniciativa dos vereadores, o DCE da Unimep e outras entidades estudantis da cidade têm se articulado através de um projeto de lei de iniciativa popular. Nós esperamos que agora, até o final de julho, a gente consiga já propor na Câmara dos Vereadores, e em agosto vamos botar os estudantes na rua de novo pela aprovação, então, do PL. Tá. E como que foi a mobilização, especialmente... Você disse como um dos grupos representantes desse movimento no DCE, da Unimep, como foi a participação dos alunos da Unimep? Bom, nós tivemos passando de sala em sala quando estávamos organizando esse grande ato que ocorreu no dia 20 de junho aqui em Piracicaba, e convocando os estudantes a irem às ruas pela paz, principalmente, porque um grande exponenciador desses protestos que ocorreram em todo o país foi a violência com a qual a Polícia Militar de São Paulo abordou os manifestantes do MPL, do Movimento Passe Livre. E assim, por não topar o autoritarismo, os estudantes nunca ficaram calados perante atrocidades como essa. Tivemos uma adesão muito grande por parte dos estudantes, não só da Unimep, como também das outras universidades e também das escolas aqui de Piracicaba, no Bloco dos Estudantes pela Paz e contra o Aumento, que foi como a gente denominou o nosso movimento, a nossa mobilização. Nós pedimos então que fossem de brancos para sinalizar para dentro e para fora do movimento a postura que os integrantes estariam tomando, de não violência enquanto forma de protesto, e também de se colocar contra essa polícia militar
do estado de São Paulo, que é uma das polícias que mais mata no mundo. E a forma como, inclusive, a imprensa foi tratada, os manifestantes em São Paulo, assim, demonstrou muito essa necessidade da discussão sobre a polícia militar. Sim. Você, Rafael, participou de movimentos também em São Paulo, em Brasília, você esteve circulando aí por outras frentes. Você viu a participação dos estudantes universitários de uma forma mais efetiva que antes, vamos dizer assim, um envolvimento maior na questão? Porque já deixou de ser o transporte público, a gente já sabe disso. De uma forma geral, a participação do universitário tem ampliado? Bom, eu fiquei positivamente impressionado com como a juventude, em especial os jovens de hoje 20 a 29 anos, estão nas ruas. Em São Paulo, na primeira manifestação que ocorreu com as proporções que vem ocorrendo agora no Brasil, logo após aquela que foi bastante violenta por parte da polícia, assim, não sei dizer em percentual, mas era evidente a presença de jovens na passeata. E, assim, eu acho que hoje a gente consegue tirar desse movimento todo que ocorreu uma vitória até mais ampla, como você disse, do que a passagem. Não é só a questão da passagem que está em discussão. Nós queremos mudanças estruturais no Brasil. E, assim, me parece positivo que também os poderes constituídos têm sentido essa vontade da juventude por mudanças. Tanto é que tem hoje uma discussão muito séria e muito positiva em relação à reforma política, que eu acho que é um dos alicerces para as reformas estruturantes necessárias no Brasil. E parece que essa vez vai sair porque já está sendo convocado o povo para discutir a reforma política. Eu acho que as entidades estudantis, principalmente os DCEs, os centros acadêmicos, a UNE, tem que estar trazendo essa discussão para dentro das universidades para a gente saber que reforma política queremos para o Brasil. Hoje, uma aberração que se tem, que é a origem da corrupção, é a origem do fisiologismo, é o financiamento privado de campanha. Como que uma empresa pode pagar a campanha de um candidato? Se eleito um deputado financiado por uma empresa, quem que ele vai representar? Os eleitores que votaram nele ou quem pagou para ele estar eleito? Porque hoje uma campanha para deputado federal, para que esse candidato seja eleito, custa mais de R$1 milhão. Então eu acho que todos esses protestos, eles vêm sinalizando uma vontade muito grande de mudança. E eu espero que os poderes constituídos saibam canalizar também essa vontade do povo, assim como as lideranças do movimento, que tem agora a tarefa de fazer avançar, inclusive dentro do movimento, a discussão dessas pautas, para que sejam para se tornem pautas claras, que eu acho que é o que está faltando hoje. Quais são as pautas claras? A UNE apresenta hoje 5 pautas que a gente entende necessárias para mudar o Brasil. A primeira delas, e é fundamental, elas são os 10% do PIB para a educação, que nós tivemos tive em Brasília na semana passada, tivemos mais 5 representantes aqui da Unimep e um representante da FATEC, atendendo a mobilização da UNE. Nós passamos nas escolas públicas de Brasília, nas universidades de Brasília, durante a semana toda, mobilizando um grande ato que ocorreu na quinta-feira. E, fruto dessa luta, a gente conseguiu a aprovação na Câmara dos Deputados do texto da lei que destina os 75%, não é os 100% que nós pedimos, mas 75% dos royalties do petróleo e 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação brasileira, para atender o nosso pleito de 10% do PIB para a educação. Na prática, isso significa dobrar os investimentos públicos em educação no Brasil. Também temos aí um dado muito interessante, que até 2020, com a aprovação desse projeto, serão injetados 300 bilhões na educação brasileira, além do que já havia perspectiva de se investir. Então, nós acreditamos numa verdadeira revolução na educação. O presidente do Senado se posicionou, em reunião que ele teve com o movimento também na semana passada, de que vai estar sendo votado no Senado Federal na próxima quarta-feira também os 10%. Então, nós estaremos nas ruas novamente, a UNE estará lá pressionando o Senado Federal para que vote e que aprove a emenda que destina os 10% do PIB para a educação. Além disso, a reforma política. Desde o ano passado,
a OAB e a UNE vêm discutindo a reforma política, tendo como ponto central o financiamento público exclusivo de campanha. Enquanto não acabar essa aberração de empresário, da elite financeira do nosso país, bancar as eleições, não é que paga o candidato que lhe é melhor ideologicamente. Muitas vezes paga o candidato da direita e o candidato da esquerda, sem compromisso ideológico nenhum. Enquanto não acabar essa aberração, nós não temos como imaginar que não vão haver felicianos, não vão haver tiriricas no poder aí. Porque o poder econômico se torna mais importante do que a representação dessas pessoas na prática, na sociedade. Então esse é o segundo ponto pelo qual a UNE se coloca. O transporte público, que também foi o canalizador de todo esse processo de mudanças, é um terceiro ponto que para a gente tem muita centralidade, e a gente pauta para o governo federal, como eu estava dizendo na pergunta anterior, passe livre para os estudantes. Por que para o governo federal? Porque a gente entende que os municípios não têm hoje recursos, sem que comprometa as outras políticas públicas em andamento, para custear essa outra metade que falta, por exemplo, aqui em Piracicaba hoje. Até existe hoje um projeto de lei no Senado Federal nesse sentido, em dar o 100% de gratuidade para os estudantes. Também um outro ponto que a gente traz com bastante força é a questão da cura gay, que nós somos completamente contra, assim, tem tomado também as ruas do país, e é uma questão muito central, que é a laicidade do Estado que está sendo posta em xeque. Para que a gente tenha um Estado realmente laico, ele não pode legislar em favor de apenas alguns, em favor de determinados preceitos religiosos. Então a gente pede a saída do Feliciano da Comissão de Direitos Humanos e o fim da tramitação do projeto da cura gay. Bom, tem aí muita coisa a ser feita, então, não é mesmo? E como tem sido a articulação de vocês junto aos estudantes com relação a isso? Todos têm consciência disso? As instâncias às quais precisam ser confrontadas, vamos dizer assim, ou até questionadas, existe um conhecimento do jovem a respeito quem trata do quê? Porque a gente sabe que muitos brasileiros não sabiam o que era PEC, por exemplo, quando estava sendo debatido esse assunto. E entre os estudantes, a atenção está um pouco mais voltada para entender quem cuida do que dentro de uma administração pública? Olha, eu vejo um aumento muito grande na participação, principalmente no último mês, mas não é do último mês, não. Nós tivemos um processo recente de eleição lá no DC da Unimep, do qual muitos estudantes participaram, quer seja nas chapas que concorreram ao processo, quer seja também no debate, indagando quem estava na disputa sobre o que propunha na universidade. Então eu acho que já vem um clima no Brasil de aumento da politização, que é muito positivo como um todo. E agora eu entendo que cabe também ao movimento estudantil, cabe à sociedade civil como um todo, trazer essa discussão mais a fundo. Porque, por exemplo, a reforma política nunca saiu do papel e há muito tempo é proposta. Desde a redemocratização que a gente já fala em reforma política. E sem que esse debate tome as ruas, sem que esse debate vire o debate de ordem, que de fato é assim, a questão central para toda a sociedade, a gente não vai conseguir que haja vontade política para que a reforma política seja aprovada pelos motivos óbvios e que vai tirar os privilégios de quem está hoje no poder, né? A partir do momento que a gente muda o sistema político, temos condições de esperar uma classe política que esteja mais voltada aos interesses do povo. Então, eu entendo que agora o processo, além de estar nas ruas, é estar constantemente debatendo e avançando mesmo na profundidade das pautas que são assim, bastante claras. Por exemplo, o Brasil que vivemos hoje não pode ter uma pessoa como Feliciano dirigindo a Comissão de Direitos Humanos, se tudo que ele representa vai contra os direitos fundamentais do homem. Então, para que a gente não tenha isso num futuro, é necessário que hoje reformule-se a política, né? Sim. Bom, você falou um pouco sobre a questão da violência. Você esteve presente, mais uma vez repito, em outras manifestações, além de Piracicaba, existiu... O que você viu aqui em Piracicaba e nas manifestações que você esteve presente?
Bom, eu acho que uma coisa que, assim, que muito geral é que o povo brasileiro é um povo pacífico. Apesar de terem havido episódios assim, que desagradam a sociedade como um todo, ficou claro também, até pela cobertura da mídia, que é uma minoria violenta que tenta impor a sua vontade aos manifestantes. Nós vimos, por exemplo, aqui em Piracicaba, quando houve um tensionamento no primeiro ato com as forças de segurança na frente da Câmara, nós pedimos para que todo mundo sentasse. E o pessoal prontamente atendeu o pedido, todo mundo sentou no chão na frente da Câmara. E isso aí acabou com qualquer possibilidade de alguns que estavam ali no meio, não sei qual é o objetivo, se realmente acredita que é através da violência que vai resolver ou se está ali para desestruturar o movimento, provocasse um problema maior. Então, e por parte também dos poderes, eu senti aqui em Piracicaba que houve uma tentativa de que não houvessem problemas, mas também um despreparo muito grande principalmente da Guarda Civil Municipal, que usou bala de borracha contra os manifestantes, apesar de o prefeito haver garantido de que não ia ocorrer. Um despreparo muito grande em lidar com a situação. A Polícia Militar chegou na hora que a manifestação já tinha praticamente acabado, com 5 viaturas da tropa de choque, dispersando os manifestantes. Foi um uso desproporcional da força também aqui em Piracicaba, né? E em São Paulo é um negócio diferente, um pouco, talvez pelas proporções. Na parte que eu estava do protesto não houve nenhum episódio de violência. Como eu falei, assim, um ou outro um pouco mais alterado acabava tentando depredar alguma coisa, e os próprios manifestantes os repreendiam, né? Que o povo brasileiro é muito pacífico. Uhum. E essa manifestação da polícia com relação à manifestação, enfim, assustou os estudantes? Como é que foi? Como que eles reagiram a partir do primeiro momento que houve essa interferência dessa forma da polícia? Nossa, foi assustador, realmente. Acho que é o melhor termo, porque você vê a força de segurança como se estivesse ali para te proteger. E quando as armas estão empunhadas para manifestantes pacíficos, assim, contra tudo que a gente concebe que o Estado esteja imbuído de fazer, né? Eu acho assim que ficou uma marca muito clara pelos estudantes do perfil dessa polícia, que é uma polícia que guarda traços muito fortes da ditadura militar ainda, não teve as reformas nos últimos anos que eram necessárias. Tem um dado muito interessante, que a Polícia Militar de São Paulo, isso foi apontado pela ONU recentemente, que a ONU pediu o fim da Polícia Militar, não sei se todos se lembram, mas foi muito recente isso aí, dizendo que a Polícia Militar de São Paulo é uma das polícias que mais matam no mundo. Então, eu acho que essa violência sem medida e sem fundamento, sem motivo, da Polícia Militar, também tem que ser objeto de discussão no próximo período. Revista. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já nós falaremos um pouco mais. Eu vou querer saber do Rafael o que ele pensa do padrão FIFA, então. Que tal na educação, hein, Rafael? Seria uma boa, né? Bom, já após o intervalo comercial. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. A MIP, Associação de Mineiros de Piracicaba, apresenta Sexto Minas Fest, de 5 a 7 de julho, no Engenho Central em Piracicaba. Completa área de alimentação, exposições, culinária mineira. E no palco dia 5, Quinteto Dona Zaira e Soró Silva, o swing da pisada. Dia 6, Grupo Oitava Cor, Samba Atitude e Ryan Carlo. Dia 7, show da 92 FM, com mais de 30 atrações e a presença de Frank Aguiar, o cãozinho dos teclados. Aqueça seu inverno e participe do Sexto Minas Fest, de 5 a 7 de julho, no Engenho Central. Eita, trembão! Realização AMIP. Patrocínio Advance Consultoria e Marketing.
Apoio Setur, Ação Cultural, Prefeitura de Piracicaba e TV Opinião Canal 40, a imagem de Piracicaba. Todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A MIP, Associação de Mineiros de Piracicaba, apresenta Sexto Minas Fest, de 5 a 7 de julho, no Engenho Central em Piracicaba. Completa área de alimentação, exposições, culinária mineira. E no palco dia 5, Quinteto Dona Zaira e Soró Silva, o swing da pisada. Dia 6, Grupo Oitava Cor, Samba Atitude e Ryan Carlo. Dia 7, show da 92 FM, com mais de 30 atrações e a presença de Frank Aguiar, o cãozinho dos teclados. Aqueça seu inverno e participe do Sexto Minas Fest, de 5 a 7 de julho, no Engenho Central. Eita, trembão! Realização AMIP. Patrocínio Advance Consultoria e Marketing. Apoio Setur, Ação Cultural, Prefeitura de Piracicaba e TV Opinião Canal 40, a imagem de Piracicaba. Opinião agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e você não pode perder a sexta edição do Minas Fest, que acontece nos dias 5, 6 e 7 de julho no Engenho Central. Na sexta-feira, a festa acontece a partir das 5 horas da tarde e no sábado e domingo, a partir das 11 horas da manhã. Além de trazer as delícias da culinária mineira, o evento conta com diversas atrações, entre elas o músico Frank Aguiar, que se apresenta no domingo. Também no dia 7, no fim da tarde, serão sorteadas 2 motos Suzuki Sandal 125 cilindradas. Para participar do sorteio, você deve adquirir uma rifa no valor de R$5. Para saber mais informações sobre pontos de venda, basta entrar em contato pelo telefone 3041-7477 ou pela página oficial do Sexto Minas Fest no Facebook, facebook.com/Minasfest Piracicaba. As 2 motos são essas que você vê aqui no nosso estúdio. Participe e concorra. Você pode sair de moto 0 km no Sandal 125 cilindradas. E comigo aqui no estúdio, Rafael Lacerda, que é presidente do DCE, nós estamos falando sobre a participação dos estudantes nos movimentos que vem acontecendo em todo o Brasil, especialmente na nossa cidade. Rafael, há pouco a gente falava sobre a educação, O padrão FIFA tem sido muito questionado em todas as esferas, em decorrência aí da Copa das Confederações, que acabou ontem aí com a vitória do Brasil, Padrão FIFA para a educação é possível? A gente entende que é possível sim, e a gente está lutando para que aconteça uma verdadeira revolução na educação. Porque não é possível hoje, com a realidade que temos, um discurso de setores
hoje do poder público que dizem que falta gestão na educação, que falta um pouco de recurso, tentando aumentar de 5% para 7% o investimento público. Nós entendemos que precisa de muito dinheiro para a educação brasileira. Quem já frequentou uma escola pública recentemente, ou mesmo teve de passagem para votar, que a gente sempre, parece que é onde o brasileiro tem acesso às escolas públicas, né? Pode perceber que temos escolas hoje defasadas do ponto de vista estrutural, do ponto de vista também até da capacidade daquele espaço para ser um espaço agradável para o convívio humano, entendeu? Falta hoje qualidade também na carreira dos docentes. Precisamos que as carreiras sejam atrativas para os professores, precisamos de professores motivados. Falta recurso também para a permanência desses estudantes. Precisa ser dado, além de condições para que o estudante entre na escola, na universidade, condições para que ele permaneça, porque hoje um estudante de baixa renda, ele não consegue se manter somente estudando como as universidades públicas exigem, por exemplo. Então é preciso que haja mais investimento público e para que o Brasil tenha uma atuação decisiva em melhorar a educação. Hoje nós vemos já há muito tempo uma realidade de falta de recursos para a educação, do desmantelamento da educação brasileira. Então a gente briga para que ocorra uma verdadeira revolução no ensino, com os 10% do PIB para a educação, onde o petróleo brasileiro, essa grande descoberta que é finita do Brasil nos últimos anos, seja investida num setor estratégico, que para a gente é a educação. E para além disso a gente faz o debate também em relação às universidades privadas da questão da qualidade, que, por exemplo, eu sou da Unimep, uma universidade que, no nosso entendimento, ela tem um caráter um pouco diferenciado de outras que estão no mercado da educação, e se coloca como uma universidade que ela preza pela qualidade no ensino, por valores de difusão da educação mesmo e não puramente lucro. Mas existem outras universidades onde a gente não tem essa mesma visão por parte dos gestores da instituição, onde apenas o lucro é o pressuposto para as suas atividades. A gente exige então a regulamentação do ensino superior privado para que as universidades privadas elas passem a ter educação de fato e não apenas algo que eu chamo de enganação mesmo, que você vai lá e vende um diploma onde o estudante não aprende o que deveria e muitas vezes paga mais do que realmente deveria pelo que está sendo oferecido. Então, nós trazemos o debate da educação de uma forma mais ampla. A gente entende que falta regulamentação do ensino superior privado, que falta recurso para a educação pública e que esse é o momento da gente dar esse salto de qualidade. Nós precisamos, então, que toda essa vontade popular seja canalizada para vitórias concretas. E uma grande vitória para o povo brasileiro vai ser, sem dúvida, os 10% do PIB para a educação. Para isso, na próxima quarta-feira, a gente precisa fazer muita pressão para cima do Senado Federal, que vai votar a matéria em caráter de casa revisora. Então, depois do Senado, vai para a sanção da presidente. Precisamos, então, fazer muita pressão para cima do Congresso Nacional nesse período para que a gente consiga aprovar os 10%. E o que acontece, voltando um pouquinho nessa questão que você colocou com relação à qualidade do ensino, é o despreparo desse jovem para o mercado de trabalho e as diferenças continuam ocorrendo lá fora. Quando ele sai do ambiente de trabalho, do ambiente estudantil que vai para o mercado de trabalho, ele está também concorrendo com pessoas que tiveram uma formação de melhor qualidade e continua a indiferença entre cidadãos. Como lidar com isso, não é? O último período foi um período de muita conquista para o movimento estudantil, não só esse último mês. A gente costuma brincar com essa questão do gigante mesmo, que a gente está muito tempo acordado aí e na luta e com vitórias. Por exemplo, a reserva de vagas nas instituições de ensino público para estudantes de baixa renda e para estudantes de origem afro, é uma pauta do movimento estudantil há muito tempo já e que no último período vem sido vitórias importantes nesse sentido. Porque a gente entende isso mesmo, que a universidade pública, que é uma universidade de muita qualidade, nós temos as melhores universidades brasileiras, são as universidades públicas, elas hoje atendem, têm em sua maioria dos estudantes
da classe que poderia pagar a universidade, estudantes da classe A e B, e alguns poucos que conseguiram chegar lá com muito esforço. E assim, é a perpetuação dessas diferenças, a gente entende, que dá as melhores condições para quem já tem as melhores condições de berço. Então, com essa mudança que ocorreu no último período, onde foi aprovada a reserva de vagas para estudantes da escola pública e para estudantes também de origem afrodescendente, nós teremos a possibilidade de ingresso de muita gente na universidade pública, de muita gente que não teria condições de estar lá por um processo que é o desmantelamento do ensino de base e também a dificuldade, as poucas vagas que existem hoje no ensino público, no ensino superior público e, por consequência, a dificuldade do vestibular. Então, com a reserva de vagas, a gente consegue incluir esses estudantes, o que é uma revolução também no Brasil, assim, ao ponto de que muda essa lógica de dominação. Porque hoje a gente vê que é latente a avaliação do próprio mercado de trabalho pela qualidade do diploma, vamos dizer assim, né? Que o estudante de determinada universidade que não tem a mesma chance de concorrer no mercado que de outra. Só que, para além disso, tem também a questão do tipo de universidade que a gente quer. Aqui no Brasil, na década de 90, foi iniciado esse processo da abertura do mercado da educação como se a educação fosse mercadoria. Nós queremos universidades que entendam a educação como um direito público. Mesmo a universidade privada, ela pode ter um meio termo nesse sentido. Ela pode ter qualidade, ela pode prezar por ensino, pesquisa e extensão e, ao mesmo tempo, cumprir o papel de sustento da instituição. Mas o que não pode é universidade que engana o estudante, que vai lá dar um material, um projeto pedagógico defasado, sem qualidade, sem professores, mestres e doutores em número suficiente para formação completa do estudante, sem pesquisa, sem extensão. É isso que não pode. É contra isso que a gente luta no âmbito das universidades privadas. Com relação à formação de base, você tocou num assunto que acho que é bastante relevante, porque o que dificulta muito mais o ingresso do universitário numa universidade pública é mesmo essa deficiência na formação de base. Vocês também têm alguma frente que também pede melhorias nessa formação de base, ou a atuação de vocês tem sido mais com relação às universidades mesmo? Bom, assim, a rede do movimento estudantil, ela é bastante unida, os estudantes secundaristas, os estudantes universitários. E essa nossa luta pelos 10% do PIB para a educação é uma luta conjunta da União Nacional dos Estudantes e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Porque a gente entende que não é dissociado o ensino de base do ensino superior. Até porque hoje a gente vê nas nossas universidades, tanto públicas quanto privadas, muita gente que tem dificuldade mesmo em coisas que já deveriam ter sido supridas no ensino básico. Então, é necessário, até para que as nossas universidades tenham mais qualidade, que o próprio ensino de base melhore. Só que, por outro lado, isso não é argumento para coisas como, por exemplo, o governador do estado quer fazer com o PIMESP, que é colocar o estudante do ensino básico num cursinho, vamos dizer, antes dele conseguir ingressar na universidade. O Geraldo Alckmin só pode estar de brincadeira com a gente, sabe? Ele admite que o ensino público paulista é horrível, que não dá condições para o estudante chegar na universidade. Só que a gente não concorda com essa discriminação, porque o estudante que chega lá, ele se esforçou muito, mesmo com as cotas, ele se esforçou muito para estar lá. E o resultado do que a gente tem visto nos últimos anos, das políticas de cota, do ProUni, é que o esforço recompensado pela possibilidade de ingresso, o esforço que esses estudantes tiveram, faz esse diferencial, sim, para que eles consigam, sim, acompanhar o ensino mesmo. Nós nos colocamos agora, nesse último período, então, em relação ao financiamento da educação, de uma forma bastante ampla, exigindo dinheiro para a educação brasileira, pública, nível de base e nível superior. Porque a gente entende mesmo que é necessário que o ensino brasileiro seja pensado para o desenvolvimento da nação e não para entender os interesses tanto da perpetuação de uma condição de miséria de alguns,
quanto aos interesses financeiros dos empresários da educação superior. Sim. Quanto à participação, voltamos a falar, a participação dos universitários, com essa movimentação que a gente vê no Brasil todo, aumentou o número de pessoas interessadas que procuram o DCE para fazer parte desse movimento de uma forma mais efetiva? Bom, o Facebook está bombando, viu? O pessoal está sim procurando saber mais, até tivemos nessa mobilização que a gente fez para Brasília, estudantes que se prontificaram aí com a gente, em São Paulo teve gente que ligou, como que eu faço para ir para aí, e foi para participar. E eu acho que o fundamental é aqui em Piracicaba, que a gente tem tido um debate muito rico em relação aos rumos que o movimento deve tomar. E assim, como falamos, a nossa luta não termina, estamos aí para consolidar o direito à meia passagem estudantil dos estudantes e sentimos sim um grande aumento na participação dos mesmos. Estivemos aí rodando a cidade, conversando com os grêmios estudantis, com os diretórios centrais de estudantes das outras universidades, do qual destaco a participação decisiva do pessoal da FATEC, que teve com a gente aí, a Dani, teve com a gente à frente também das últimas manifestações que teve, está lá em São Paulo até agora, construindo também a mobilização pelos 10% do PIB para a educação, e nós queremos dar consequência a essa luta. E entendemos agora que com esse aumento da vontade de participar dos estudantes, vem também a nossa maior possibilidade de organização. Então, já estamos vendo com muito bons olhos e procurando forma de dar consequência a essa vontade dos estudantes de estar cada vez mais presentes nos rumos da vida do Brasil. E como que você tem observado a abertura de diálogo? Na verdade, a pergunta é outra. Você tem observado uma abertura de diálogo da administração pública a partir desses movimentos dos últimos meses, que vocês não tinham antes? Por exemplo, nós precisávamos ter um acesso a órgãos públicos, enfim, pessoas que decidem, e antes isso não existia. Agora isso ganhou mais força. Olha, eu acho que felizmente os poderes públicos têm sido sensíveis às reivindicações dos movimentos, os protestos que têm ocorrido. Isso não só aqui em nível municipal, mas também estadual e federal. Aqui em Piracicaba nós tivemos a redução da tarifa no transporte público para R$ 2,80 a venda antecipada e R$ 3,00 a venda a bordo, frente aos R$ 3,40 e R$ 3,00 que tinha anteriormente. E para os estudantes passou, antes era R$ 2,25 com o aumento, e agora está a R$ 1,50 com a redução, apesar de nossa pauta ser 50%, que daria R$ 1,40, mostra que o prefeito se sensibilizou à pauta dos manifestantes que saíram nas ruas. Nós tivemos aqui 30 mil pessoas nas ruas de Piracicaba. E também, em nível federal, que a gente vê a convocação de plebiscitos para discutir a reforma política, os 10% do PIB para a educação sendo anunciados em rede nacional pela presidente como uma prioridade. Então eu acho que os poderes públicos, talvez eles sim tenham acordado agora nesse processo de o povo na rua, sabe? Então esperamos que hajam avanços, aprofundamento das mudanças que a gente tem visto no Brasil nos últimos anos, agora no nível muito maior, que é o que a gente precisa, né? Com uma participação mais efetiva e com objetivos claros, né? O que a gente vê é que houve a movimentação, pessoas reivindicando muitas coisas, mas agora as coisas começam a ganhar rumo e as propostas passam a ser definidas, né? Quais que são as intenções. Sim, sim. E é muito importante a participação não só no dia do protesto, como em outros momentos também. Eu até comentava aqui antes que a gente precisa, por exemplo, ocupar os espaços de participação democrática direta. Tem conselhos municipais de praticamente todos os assuntos. Temos, por exemplo, aqui em Piracicaba, o Conselho Municipal de Saúde, de Educação, de Juventude. Temos uma série de conselhos através dos quais podem se formular políticas públicas em relação aos temas necessários para que haja esse avanço. Por exemplo, o Conselho Municipal de Educação, ele dá as diretrizes sobre o que vai ser o investimento público em educação em Piracicaba. Então, são espaços de participação onde a sociedade civil tem
condições de intervir de forma direta na elaboração, na implementação e na avaliação das políticas de governo. Então, é necessário que seja feita que haja essa participação no nível mais elaborado. E também as próprias entidades representativas de direito. O DCE da Unimep está aberto para quem quiser fazer parte da gestão. Nós não temos qualquer distinção, não. É só vir com a gente, mostrar interesse. Tem que ser estudante da Unimep. Tem que ser estudante da Unimep. Tá. Só que quem for estudante de outras universidades, fica o convite já. Pode estar entrando em contato com a gente, que a gente vai dar todo o apoio, não só das universidades, como também das escolas de Piracicaba. A gente vai dar todo o apoio para estruturar o movimento estudantil onde ainda não houver. Que a gente tem aqui várias escolas de Piracicaba que ainda não tem Grêmio Estudantil, tem universidades importantes daqui também que não tem diretório central de estudantes, que não tem centros acadêmicos. Nós estamos atentos e agindo para estruturar as entidades nas outras universidades também. Que bom. A pergunta que não podia faltar. Com todo o manifesto dos estudantes, o estudante continua gostando de futebol ou a Copa do Mundo pode ser afetada por esse grupo? Não, gente, eu acho que uma coisa que é muito séria em relação à Copa e que a gente tem que dar consequência assim são os diversos escândalos de corrupção que estão sendo noticiados. Mas a Copa do Mundo, eu acho assim que é uma vontade de todos os brasileiros, né? Eu acho que tem que ser dado sim prioridade em educação, em saúde, como vem sendo anunciado, mas eu pessoalmente vou me sentir muito realizado em estar ocorrendo a Copa aqui no Brasil. Torcer pelo Brasil também. Aliás, parabenizar a seleção pela grande vitória ontem, né? Pois é. Bom, Rafael, nosso bate-papo termina por aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Sucesso com as suas conquistas e avante com os estudantes, que é isso que o Brasil precisa, né? Obrigado. O nosso programa fica por aqui. Para você, uma excelente tarde e até amanhã. Tchau. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.